som. Glória, glória. Boa tarde a todos. Estou aqui para ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 31. É o texto santo que gostaria de ler. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Assim será quando o Senhor Jesus estiver para fazer esta separação, como um pastor que separa as ovelhas dentre os bodes. Assim ele vai fazer a separação. Está escrito na palavra de Deus: e vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Deus está dando tempo para que o homem se arrependa e chegue ao conhecimento da verdade, para que ele se salve, pois a salvação é ofertada gratuitamente a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele fala que veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz: quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Diz o Evangelho de João que quem tem o Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E assim Jesus, quando for fazer esta separação, estarão diante dele todas as nações que um dia pôde ouvir a sua mensagem, a pregação do Evangelho, mas trocou estes princípios pelos enganos do mundo e se introduziram nos caminhos maus, cruéis, inclinando-se aos prazeres carnais, e buscaram cada um seus próprios interesses, voltando-se às fábulas, e entraram numa confusão enorme. Mas Jesus, como ele fala na sua palavra: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva sairão de dentro do seu ventre. A Bíblia diz: quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Jesus fala em João capítulo 4: a água que eu te der fará em ti uma fonte de águas vivas que jorre para a vida eterna.
Quando Jesus falou acerca deste sermão, ainda ele estava na terra, ele referindo-se à sua volta e falando dos acontecimentos finais, a gente está notando como a maioria está despreocupada, como a maioria vive esquecida das coisas, como a maioria não está se importando com a própria salvação e muito menos com o juízo. Estão se esquecendo, estão se dando por desavisados, estão vivendo em ilusões, em enganos. E a trombeta, que é a palavra de Deus, está soando em seus ouvidos, sendo apregoada nas praças, nos faróis, nas favelas, nos becos, nas igrejas, em diversos lugares. Quando Paulo falou para Timóteo: rogo a Deus, conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, pregues a palavra, intes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Conserte a tua vida com Deus. A Bíblia diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará todas as tuas veredas. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham os tempos do refrigério, pela presença do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2 diz: arrependei-vos, pois, e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos capítulo 11, versículo 18 diz: e Deus deu o direito ao arrependimento, até mesmo aos gentios, para a salvação. A salvação, ela só ocorre na pessoa de Cristo. Fora de Jesus o homem não encontra salvação. Fora de Cristo Jesus não existe salvação, redenção, perdão. Não existe outro caminho, não existe outro fundamento além de Cristo. Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém na face da terra vem ao Pai se não for por meio dele. Amém, irmão? Ninguém chega a Jesus sem que o Pai o trouxe. Ninguém vai ao Pai sem que antes passe por Cristo. E é preciso renunciar. Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. O caminho é estreito, a porta é apertada, e poucos são os que encontram, porque o mundo está te ofertando coisas passageiras, visíveis e aprazíveis à carne, e o homem inclinando aos prazeres sexuais, deixando ser convencido pelo achismo, pelo convencimento daquilo que se fala, daquilo que se vê. Mas a Bíblia diz na carta de Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 7, que a aparência deste mundo passa. O apóstolo João diz: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Deus vai pedir conta daquilo que passou. Tudo que o homem plantou, um dia ele vai ter que dar conta. Ele vai colher. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer.
A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo com Deus. Não tem 3 tronos no céu. Não existe trono para Aparecida, nem para Maria no céu. A Bíblia diz: há um grande trono branco, cuja presença os céus e a terra fugiram. Este trono é estabelecido pelo próprio Deus, onde ele se assentará, e ele vai julgar nação por nação, povo por povo, língua por língua, tribo, e todos aqueles que não foram achados os seus nomes escritos no livro da vida vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Se o calor hoje é insuportável, o do inferno é pior. Jesus falou que lá no inferno o fogo não apaga, lá o bicho não morre. O rico pediu uma gota de água lá do inferno e foi negado a ele. Mas quando estava vivo, estava ostentando, estava vadiando, estava curtindo a vida, estava aproveitando a vida. Mas nas coisas fúteis, nas coisas ilusórias que este mundo dá, a Bíblia diz: põe a tua esperança em Deus, pois bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é aquele que tem o seu nome escrito nos céus. Jesus fala que quando vier, não achará fé na terra. O mundo está passando por situações adversas. O mundo vive em caos. A terra está pegando fogo, mas os homens não estão percebendo. Demônios se interagindo, cada vez mais saindo das telas, porque lá ele se apresenta de um jeito, mas no mundo real eles se apresentam diferente. Lá eles enganam vocês com fada madrinha, Cinderela, Thor, Cavaleiro das Trevas, futebol, novela, filme de terror, de ação, de comédia. Ali os demônios estão enganando multidões, milhares e dezenas de pessoas. E quando eles veem a uma pessoa, Jesus fala que as cascas de demônios, elas só saem por jejuns e orações. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em Marcos capítulo 16, Jesus diz: eis que vos dou poder para expulsar demônios, curar os enfermos. Poder que Jesus deu à igreja foi para fazer discípulo, foi para pregar evangelho, foi para expulsar essas legiões de demônios que estão atormentando você com funk, com cachaça, com droga, com maconha, com prostituição. É os demônios que estão te enganando. A Bíblia diz que o Deus desse século é o diabo. O diabo enganou uma terça parte dos anjos. Ele foi precipitado na terra. Jesus conta em Lucas capítulo 10: eu vi a Satanás como um raio cair do céu, porque ele se rebelou contra Deus. Lá no céu ele não conseguiu montar o seu exército como ele bem queria, para colocar contra o exército de Deus e para tentar se igualar ao Altíssimo. A Bíblia diz que ele enganou Eva lá no jardim. Eva deu do fruto a Adão e ambos enxergaram que estavam nus, e assim o pecado entrou no mundo por causa de um homem, e o pecado trouxe consigo a morte. A Bíblia diz que cada um é atraído e engodado segundo a sua própria concupiscência, e havendo a concupiscência dado à luz, sendo despertada, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, afastados, separados. Mas fez Jesus, o Cordeiro de Deus, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, vindo sob a lei, para remir aos que estão debaixo da lei. A Bíblia diz que só no nome de Jesus o homem recebe o perdão. Maria não tem poder nenhum, nem de rogar agora, nem na hora da morte por ninguém. Catolicismo é seita, está te enganando. Abre os teus olhos, apure os teus ouvidos, ouça a palavra de Deus, examinai as Escrituras,
porque nela vós encontrareis a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus diz. Mas as pessoas se preocupam mais em ler a história do Harry Potter, aquele feiticeiro, filho do diabo, porque o mundo vive uma magia. A magia é contagiante. Está chegando agora uma data em que se comemora nascimento de Jesus. Menino Jesus não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isto é paganismo, isto é comércio, isto é idolatria, isto é mentira. Mas o mundo vive de aparência. Nesta data se comemora, é dar presente e receber presente. Papai Noel. Sabe quem é o Papai Noel? É o diabo. É o diabo que é cultuado. E a Coca-Cola faz propaganda, porque é tudo farinha do mesmo saco. O cinema lota, porque filmes e mais filmes são lançados a cada ano, e o povo é atraído por aquilo que gosta. Jesus diz: quem é de Deus escuta as palavras de Deus, e são poucos que gostam da palavra de Deus. A maioria professa: eu tenho Deus no meu coração, mas com a latinha na mão, com um cigarro na boca, com um amante, homem com homem, mulher com mulher. O Deus da Bíblia não é o Deus do mundo. O Deus do mundo é carnaval, é futebol. O Deus do mundo é praia. O Deus do mundo é cinema. O Deus que o mundo conhece é estátua. O Deus que o mundo aprendeu a adorar é um Deus falso. Mas o Deus da Bíblia, ele é santo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é supremo. Ele é o grande eu sou. E a Bíblia diz que antes dele nenhum Deus se formou, nem depois dele nenhum Deus se formará. De eternidade a eternidade, tu és Deus. É o que a santa palavra de Deus diz em respeito a Deus. Mas o mundo está enganado. As pessoas estão pedindo ajuda a Deus para o time de futebol ser campeão do Campeonato Brasileiro. O Deus que você está pedindo é o diabo. Acertar nas 6 dezenas da Mega Sena é para o diabo que você está pedindo ajuda, não é para Deus. A Bíblia diz no profeta Jeremias: rasgue o seu coração. No livro de Eclesiastes diz: guarde o teu pé quando entrar na presença de Deus. Não adianta ir para a igreja. Igreja não vai mudar você. Você pode entrar lá, enganar todo mundo que está lá dentro, mas o Senhor Deus te conhece. Você pode vir disfarçado de pastor, de obreiro, de pregador, de irmã, de irmão, mas os olhos de Deus estão atentos. A Bíblia diz que Deus sonda as mentes e os corações e as entranhas. Antes que haja a palavra na boca do homem, Deus tudo conhece. Para onde o homem vai fugir? Aonde o homem vai se esconder? Porque haverá o julgamento final. Haverá o julgamento das nações. China, Índia, esses países comunistas que estão matando cristãos, judeus. O islamismo é a segunda maior religião que cresce em todo o planeta Terra. Sabe qual é a doutrina deles? Matar judeu, matar cristão. Sabe por quê? Porque eles querem aniquilar com o povo de Deus. Mas Jesus diz: contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecem. Não tem capeta que vai parar a igreja de Cristo até que Cristo venha. A Bíblia diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Depois virá o fim. Você está vendo como a terra está padecendo, como os homens estão sendo assolados, porque permanece na rebeldia com Deus. Ao invés de buscar Deus, servir a Deus, vai para o candomblé, vai para o espiritismo, vai para o catolicismo, vai para o universal, mundial. Sirva a Deus no teu corpo, zele por este tempo. A Bíblia diz que vós sois o templo de Deus. Neste mundo aqui, nesta terra, crescem juntos o trigo e o joio. No mesmo convívio está o bode e as ovelhas.
Isaías falou: ai de mim, que vou perecendo no meio de um povo impuro de lábios, e em meio a uma nação ímpia pecadora. Ai de mim! Jesus conta que toda palavra ociosa que o homem disser nesta vida, ele vai ter que dar conta no dia do juízo. Pois suas palavras sereis justificado, pelas tuas próprias palavras será julgado. A Bíblia fala que aquilo que o homem planta, ele colhe. Romanos capítulo 1 diz: visto que não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os abandonou, os entregou a um sentimento perverso. Deus os entregou ao sentimento perverso. Estão tentando mudar a biologia do homem, estão tentando mudar o gênero das pessoas. A pessoa decide o que ela vai ser quando crescer. Nasceu mulher, já está na idade adulta, ela decide: agora eu quero ser homem. Enjoou de ser mulher, virou a carapuça. O homem, da mesma maneira, enjoou de ser homem, agora quer ser mulher. E tem a influência dessas redes sociais, tem também a mídia, que corrobora para esta propagação maligna, satânica, diabólica. Mas a Bíblia diz, a carta aos Romanos, que até mesmo a mulher deixou o uso natural no contrário à sua natureza, semelhantemente os varões. Assim, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo aquilo que convinha ao seu erro. No livro de Levítico diz que é abominação o homem deitar com outro homem numa cama, como se fosse mulher. No princípio fez Deus macho e fêmea. A imagem de Deus os fez. Deus fez homem, Deus fez mulher. Mas é o diabo. Não tem nada a ver. O importante é ser feliz. O importante é curtir a vida. O importante é se alegrar. Jesus contou que o mundo iria se alegrar, mas a alegria que este mundo dá é engano. A paz que o mundo oferece é falsa. Você fuma uma maconha hoje, amanhã você torna a ter vontade. Bebe uma cerveja hoje, logo depois de 2 horas ou nem sequer 2 horas, já sente vontade de novo. Não sacia a sede, porque o pecado só é saciado quando vem o sangue de Jesus para te perdoar, te purificar. Aí não mais você será escravo do pecado, porque Jesus te arrancou do lago do pecado. Jesus te arrancou deste lodo, deste lamaçal. A Bíblia diz que nova criatura você se torna. Se você era ladrão, agora você vai ser honesto. Se você mentia, agora você vai falar a verdade. Se você enganava, agora você vai ser sincero. Com Deus é assim, com Jesus é assim, mas com as religiões só quer o teu dinheiro, só quer o que você tem. Eles não estão preocupados com você, nem com tua salvação, nem com sua família. Eles só querem o que você tem. Mas Jesus não. Jesus diz que os anjos de Deus fazem festa nos céus quando um pecador se arrepende. Depois que ouve a mensagem e se arrepende, o apóstolo Paulo diz: eu não busco o que é vosso, eu busco a vós. Evangelho não é negócio. Evangelho não é você dar 1.000 para Deus e depois receber 2.000. Evangelho é você renunciar à sua vida, porque é salvação individual. A Bíblia diz: lute, para que ninguém tome de ti a coroa da vida. Persevere até o final, para que seja salvo. Porque aquele que coloca a mão no arado, confessou Jesus e tornou para trás, sentiu falta do funk, sentiu falta do futebol, sentiu falta da novelinha, sentiu falta da praia, voltou para trás. Foi beber cachaça, foi vadiar, foi ostentar, foi curtir a vida. Sentiu prazer. As coisas que antigamente saciavam a vontade da carne.
colocou a mão no arado, voltou para trás. Sabe o que Jesus diz? Não é apto do reino de Deus. Hebreus capítulo 10 diz: aquele que se retira para trás, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor Deus. Evangelho é estreito, a mensagem é dura, é pesada, mas para quem ama a palavra de Deus, é apenas uma correção, exortação, para que não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas prudentemente ande no caminho santo de Deus. Porque muitos são chamados, brasileiros, europeus, africanos, todas as nações, todos os que habitam a terra são chamados, mas poucos escolhidos. Por causa dos escolhidos, estes dias estão sendo abreviados. Por causa dos escolhidos, Paulo chorou. Paulo esteve em dores de parto, como aquela que está para dar à luz, para que Cristo fosse formado dentro deles. Aí você vê, Edir Macedo rico, Paulo era pobre. Silas Malafaia rico, Pedro não tinha prata, não tinha ouro. Aí você vê, Ei Soares de jatinho, de mansão, de carrão. Mas Tiago, João, Bartolomeu, André, Matias, nenhum desses apóstolos ostentou, nem ganhou, nem usufruiu do poder do Evangelho. Antes, glorificaram a Cristo em seus corpos, levando a mensagem da cruz, pregando a verdade a todo mundo. Em certas cidades foram perseguidos, dentro dos templos foram expulsos, nas sinagogas não queriam ver eles nem pintado de ouro. Mas Jesus disse em João capítulo 16: chegará a hora em que expulsar-vos-ão das sinagogas, porque não me amam, não conhecem a Deus, não me conhecem, matarão vocês, e assim cumprirão em fazer um serviço a Deus. Sabe o que Herodes fez? Porque os judeus desejaram a morte de Tiago, cortou a cabeça de Tiago, apóstolo de Cristo. Estevão foi apedrejado, porque pregou o Evangelho. O apóstolo Paulo foi levado a Roma, preso, como prisioneiro, como se ele fosse ladrão. Paulo não era ladrão, Paulo não era traficante, Paulo era apenas pregador do Evangelho. Cadeia foi feita para ladrão, para pedófilo, não foi para pregador de Evangelho. Mas prendeu Jesus, prendeu os apóstolos, porque este mundo odeia crente, este mundo odeia os cristãos, este mundo odeia a palavra de Deus. Mas será o tempo do julgamento, virá o dia do acerto de conta. A Bíblia diz que como o pastor separa, Jesus vai fazer a separação. Quem é de Jesus vai ficar à direita, mas quem não é, vai ficar na esquerda. A Bíblia diz que serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus diz, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, eu comia na tua presença, eu bebi na tua presença, eu sentei na mesa contigo. Jesus vai dizer abertamente: não te conheço. Muitos vão falar, pregador do Evangelho: eu preguei, eu profetizei, eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz muitas maravilhas e prodígios. Jesus vai falar abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pregou o Evangelho para o mundo inteiro. Paulo diz na primeira carta de Coríntios, no capítulo 9, versículo 27: eu reduzo o meu corpo e o subjugo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. O que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? O que adianta falar que é pastor, mas está no adultério, está na ladroice? O que adianta falar que é pregador de Evangelho, mas está no terceiro e quarto casamento? Está roubando, está enganando. Mas tem igreja aqui em São Paulo, lá em Minas, lá no Pará, lá na Manaus, no Rio de Janeiro, tem igreja espalhada por todo o país e até no exterior. O que adianta? Porque Jesus não quer numerologia. Evangelho não é isso. Evangelho é você crer, e é lícito se você crer de coração. Você é levado ao batismo para a confirmação da sua confissão e para a justiça de Deus. Crê no Senhor Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus transforma o homem. E a transformação de Cristo, ela parte de dentro para fora. O processo da conversão de um homem se dá à maneira que ele busca Deus. O apóstolo Paulo, depois que viu Jesus no esplendor de glória, a Bíblia diz que aquela luz excedia a luz do sol. Ele ficou cego por 3 dias. Durante esses 3 dias, ele jejuava, ele orava, ele estava buscando a misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo, depois que se converteu a Jesus, ele começou a pregar na sinagoga lá em Damasco. Depois foi para a Arábia. Depois ele foi até onde Jesus o quis. De cidade em cidade, aldeia a aldeia, bairro a bairro, rua pela rua. O apóstolo Paulo, incessantemente, noite e dia, trabalhava em prol de Cristo. Jesus falou para ele em visão: eu sou contigo, Paulo, não temas. Como você testificou de mim em Jerusalém, assim importa também que testemunha de mim lá em Roma. Jesus pregou a mensagem do arrependimento. Os apóstolos pregaram a mensagem do arrependimento. Aí você vê esses falsos pastores pregando prosperidade. Deus vai dar casa, apartamento, carro, vai dar casamento, vai dar isso, vai dar aquilo. Os apóstolos pregaram renúncia, arrependimento, mudança. Aí você vê os falsos profetas: Deus vai te dar isso e aquilo. Vem fazer um pacto com Deus. Vem para a igreja, faz campanha, faz isso, faz aquilo. E as pessoas caindo no laço, como gaiolas. Fala o profeta Jeremias: estão presos como se fossem aves. Estão presos nas mãos destes homens que vêm com a lábia doce. Porque o diabo é astuto, ele é sagaz. Ele veio com a conversa fiada com Eva. Eva deu ouvidos, caiu em transgressão. O diabo tentou a mesma conversa com Jesus, um pouco agora diferente. Ofertou para Jesus o que o mundo dá. O mundo é isso aí: é fama, é sucesso, é mídia, é celebridade. O mundo te dá isso. Pelé recebeu glória aqui na terra, mas Lázaro não tinha onde cair duro, não tinha comida. Mas quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. Enquanto o mundo te dá glória, poder, honras, sucesso, fama, riquezas, Jesus está te dando cruz. Jesus quer te dar o seu espírito. Jesus quer te encher do seu conhecimento, para que você não se desvie, nem se iluda, nem se incline às coisas passageiras, porque tudo aqui vai passar. Jesus conta em Lucas capítulo 21, os céus e a terra vão passar, mas a minha palavra não passa. E haverá o dia em que a igreja entrará na glória do Pai. Como Cristo foi, assim ele prometeu voltar. E como ele foi glorificado, a igreja também será. A Bíblia diz na Epístola de Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, que o corpo mortal se revestirá da imortalidade. O corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O corpo abatido se revestirá do corpo glorioso. Nós vamos trocar os cravos pela coroa. Vamos trocar a cruz pela glória. A igreja que persevera, a igreja que ora, a igreja que se santifica, a igreja que se separa, a igreja de Cristo, que não está na política, que não está no esporte, que não está na cultura. A igreja de Cristo, que ela se abstém da imundícia da carne e que anda aos princípios de Cristo, velando pela palavra, porque a qualquer momento Jesus virá. A Bíblia diz, como ladrão da noite, ele vai vir. Se prepare ao Brasil para encontrar com Jesus Cristo, porque ele virá nas nuvens dos céus, com grande poder e grande glória. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só Jesus é o Senhor. O resto é Baal, o resto é estátua, o resto é mentira, o resto é fingimento. Só Jesus é o Cristo, é o Senhor, Ele é Deus. O resto é coisa banal. Religião não te salva, só Jesus salva. Ele falou para a mulher:
Ele falou para aquele homem gadareno: vai para os teus e te conta a eles o que Deus fez por ti, as maravilhas que Deus operou na tua vida. Jesus falou para a mulher pecadora: vai, não peques mais. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus, ele levantou morto, Jesus, ele curou cego, Jesus, ele curou coxo, aleijado. Jesus fez grandes milagres e maravilhas, e até hoje faz. Os sinais seguem aos que creem. A minha esposa, há um tempo atrás, a gente lutou e perseverou em oração. Posso orar agora pela senhora? Jesus, ele falou para um centurião: vai, segundo a tua palavra, o teu servo sarará. Então, baixa essa palavra de Cristo. Quando a senhora chegar na cidade, a senhora vai ter uma notícia da parte de Deus, que será favorável à sua oração. No momento, eu reúno os irmãos online, eu prego nas ruas de casa, nas ruas. Deus poderoso e tremendo, está aqui a tua serva Maria das Graças, o seu filho que está acamado. Deus, o Senhor enviou aqui para ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor tem confirmado que o Senhor vai fazer a obra e o milagre, meu Pai, na vida daquele homem. Em nome de Jesus, o Senhor desce e baixa a palavra do Senhor. Que ela receba, meu Pai, essa vitória. E que a confirmação da fé dela seja honrada por ti, através da graça e do poderio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, toca, meu Pai, na saúde daquele homem. Restaura ele agora, Senhor. Levanta ele dessa cama para a glória e honra do teu nome, Senhor Jesus. Nós te pedimos, meu Pai, no nome do Senhor, meu Pai, honra a fé da tua serva. No nome de Jesus, Senhor, livra de todos os males, de todas as enfermidades. No nome de Jesus, meu Pai, cobre ela com teu sangue, por teu poder e por tua graça. Amém, meu Pai. Na paz. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. E assim Jesus está prestes a voltar, e este mundo se surpreenderá, porque a volta de Jesus, dois estarão juntos, um vai subir, o outro vai ficar. Quando ele der ordem aos seus anjos de uma extremidade dos céus à outra, se hoje o caos está terrível na terra, vai se passar a ficar pior, porque tem crente aqui, tem servo de Deus na terra ainda. A Bíblia diz que serão arrebatados. Enoque foi trasladado por Deus. Elias foi arrebatado por Deus. Isto é a simbologia do que Deus pode fazer e do que Deus vai fazer. Quando Cristo Jesus foi ressuscitado, Deus mostrou mais uma vez que Ele tem poder sobre a morte, e que dentre os mortos Ele tornou trazer à vida o seu Filho. A Bíblia diz que Ele é a vida e a ressurreição. Todos comparecerão, mas se arrependa, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. A volta do Senhor vai acontecer, não sei se é na primeira vigília da noite, ou na segunda ou na terceira, ou se pela manhã no cantar do galo, mas conforme Jesus prometeu, Ele vai voltar. E quando Ele vai dizer aos seus servos
ele vai falar: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, porque este mundo será destruído. O calor é terrível, está insuportável, mas quanto mais aproxima a volta de Jesus, os sinais vão ficar mais evidentes. Os homens vão sofrer mais. Deus não queria que isso fosse assim, porque a vontade de Deus é que todo homem se salve. Mas os homens não querem o amor da verdade. Ele quer prostituição, ele quer cerveja gelada, ele quer a pinga, quer o uísque, ele quer o futebol, ele quer o funk, a praia, o pagode, o axé, o rock. O que um homem quer é isso aí, é trevas. Mas o homem que se santifica a Deus, ele quer paz, misericórdia, bondade, justiça, mansidão, temperança, benignidade, longanimidade. Ele quer os frutos do Espírito. Ele quer se sujeitar a Deus, viver irrepreensivelmente, viver em modéstia, em santificação, em temor e tremor, diante do Deus da palavra. Enquanto o mundo se engana, a igreja está sendo avisada que a qualquer momento o seu Senhor vem para lhe buscar. Amém? E confia no Senhor. Seja difícil, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente, descansará. Meus irmãos, a paz, irmão, varão. Irmãos, boa tarde, eu pastor Jesus Cristo, irmã Marilene, irmão Douglas, irmã Nete Santos, irmão Roberto, irmão Endo aí de Goiânia. Deus abençoe, irmão, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, seus filhos, sua esposa, irmão Douglas, irmão Fábio aí do Rio de Janeiro. Estou muito feliz, irmão Fábio, em ver como o Senhor te levantou para que o irmão pregue a palavra de Deus nas ruas aí do Rio de Janeiro. Creio que em breve o Senhor há de enviá-lo a outros bairros, a outras cidades, para também testemunhar do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão Jackson, Deus abençoe os irmãos grandemente. O pessoal aqui cortou o cabelo da árvore aí deu até jaca. Não dá para plantar pé de jaca e nascer melancia, né? Toda árvore se conhece pelo fruto. Amém. O movimento aqui está bom. Isso aí, irmãos, fica na paz, Deus abençoe. Irmã Marilene, Deus abençoe a sua vida, seu casamento, seu esposo, e que o Senhor prospere seus caminhos, em nome de Jesus. Irmãos, essa irmã que veio aqui, ela pediu oração pelo filho dela que está acamado. Eu creio que o Senhor, ela falou que o Senhor Jesus trouxe ela para comprar alguma coisa aqui, mas realmente o Senhor queria falar com ela, né? E através dessa palavra ela foi confortada, e creemos no poder de Deus que há de levantar o filho dela dessa cama para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então fica aí na próxima, até a próxima, se Deus permitir. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor.